Bom, no vídeo passado, tô fazendo uma sériezinha ali de iniciando no day trade, que eu acho que é algo importante se eu estivesse começando agora. E hoje, nesse vídeo aqui, eu vou falar sobre position size. Como achar essa position size trade a trade? É, eu falei no vídeo passado sobre a questão do custo da faculdade. Eu fiz alguns cálculos aqui para mim. E esse ano de 2026 que vai chegar, vai ser meu segundo ano executando os trades em conta real. Antes eu só tinha estudo de estratégia e alguns períodos bem curtos ali de execução, só que não é uma execução bem próxima do que eu tenho hoje. Então, depois que eu fiz esse vídeo aqui de custo da faculdade, eu resolvi fazer esse custo da faculdade para mim também. Apesar de ter um dinheiro maior lá fora, eu vou trabalhar esse ano de 2026 com custo de faculdade. Pelo menos os 4, 5 primeiros meses, eu vou trabalhar com custo de faculdade e vou, daí em diante, fazer a minha expectativa e as minhas estatísticas. Eu pretendo, eu pretendo trabalhar com o capital que está lá fora depois que eu passar por um período de provação. Esse ano foi algo de muita evolução, mas ano que vem tem alguns ajustes que eu quero fazer, tem alguns testes que eu quero fazer e eu alterei o risco retorno de algumas entradas. Mas esse não é o foco do vídeo. Vamos lá, calculando o position size. Primeiramente, você vai precisar saber qual a atividade que você vai estipular em cima. Eu cheguei a mostrar no vídeo de custo da faculdade a planilha de Losing Streak Probability. Está no meu Mega, só que não fui eu que criei a planilha. Esse Losing Streak Probability, ele me deu essa sequência de Aldal aqui. Algumas das minhas estratégias têm 76 e 79, porque são 10 stops sequenciais. Se você for ver aqui, ó, 10 stops sequenciais. As que eu não sei, eu jogo para 40% de assertividade com 27 stops sequenciais. Então, como vai ser, é, como vai ser o custo da faculdade e você inicialmente não vai ter assertividade, eu colocaria como 40% de assertividade com 27 skates e sequência de Adal. Então vamos lá. Position size, né? Position size. Nesse position size, eu estou considerando que você vai aportar todos os meses o valor que eu vou aportar. Vou aportar R$300. R$300 dá 54 dólares no, no, no dólar atual. Vamos lá. O drawdown da conta vai ser de 80%, porque esse daqui é custo da faculdade. O risco por trade ele vai ser definido quando você colocar o máximo de stop sequencial. Como eu vou colocar o stop sequencial de 40%, são 27. O drawdown da caixinha, 80%. Aqui é algo bem interessante. Quanto de risco você vai alocar por dia, por semana e por mês? Vamos lá. Inicialmente, você não vai ter essa atividade. E vamos colocar que esses 27 stops não sejam 27 stops em um único mês. Vamos considerar aqui que você coloca esses stops aí, que você aceite 4 stops no dia. E você aceite estopar 3 dias na semana. E 2 semanas no mês. Vai dar 24 stops. Vamos colocar que você aceite 3 stops no dia. 3 dias negativos na semana, separa a semana. 3 stops no dia, separa o dia. 3 dias com 3 stops, separa a semana. E 2 semanas que você estopou a semana cheia, separa o mês. Então aqui, a nossa caixinha, ela vai ter 36 dólares. Enquanto o nosso capital vai ter 54 dólares. Eu posso colocar aqui 100% e aqui na caixinha 100%. Vai continuar os meus 36 dólares. Vamos lá. Se eu tenho um depósito de R$300 todo mês e eu pretendo arriscar 80% desses
R$ 54, e a caixinha vai ter um drawdown de 60%, vai ser $48. Mas aqui, quando você está trabalhando em corretoras de Forex, vamos dar exemplo aqui, Fusion, XN, Exness, Active, você geralmente pode aceitar um drawdown da caixinha maior se você for usar juro composto. Então aqui você pode usar 80%, 70%, desde que você opere no ativo no horário de maior liquidez, porque geralmente vai ter maior amplitude, tendo maior amplitude seu lote vai ser menor. Agora se você opera num horário de menor liquidez, geralmente o tamanho das barras vai ser menor e você vai ser obrigado a colocar um lote maior, que muitas das vezes a corretora não vai permitir você colocar esse lote maior aí com 80% de drawdown da caixinha. Então vamos lá. 80% de drawdown da caixinha com 80% de drawdown da conta vai dar $36. Ou seja, no mês você está arriscando, na verdade, $36 ao invés de 54. No mês você vai estar arriscando $36 ao invés de 54. Porque você está arriscando 80% disso daí. O drawdown da caixinha, isso aqui é a alocação para a caixinha. Isso é a conta total. Se você joga a caixinha para 40% de drawdown, já aumentou, 72, está acima do seu capital. Então seria aqui, talvez 55%. Mas 55% de drawdown da caixinha para você arriscar tudo. Você colocar tudo na caixinha, mas você não vai estar arriscando tudo. Vamos lá. Essa é a sequência de stop. São 18 stops que eu estou estipulando aqui no Position Size. Você vai ter uma conta de $54. O capital alocado, digamos que você aloque $54, tá? Digamos que você aloque $54. Seu drawdown aceito seja de 80%, porque é custo de faculdade. Vamos lá. Day Trade. Vamos colocar aqui Position Size. Position Size. E esse Position Size, ele vai estar no Position Size aqui. Tá, até aí tudo bem. Eu quero 27 de stop sequencial com 40% de drawdown. Até aí beleza. Aqui a questão de trade, vantagem. Você não vai ter vantagem nenhuma inicialmente. E você não vai ter trade nenhum inicialmente. Então vamos lá. Só que aqui você pode colocar 40 e aqui é uma vantagem de 10 só para jogar o risco para cima, se você quiser. Quantas entradas eu vou fazer dentro do sistema? E qual que vai ser a mão toda? Olha, dá para fazer escalada a favor, escalada contra? Dá. Pô, vou operar tendência? Dá para piramidar? Dá. Dá para testar piramidar com capital baixo. Ainda mais se for Fusion, Axis, XM, que tem lote 010, 001, você consegue em vários ativos testar piramidar. Escalada contra, quando você está perdendo escalar, eu não aconselho. Eu já fiz no passado. É algo difícil de se fazer. Geralmente você consegue sair no zero ali. Você tem muita posição que você consegue sair no zero, mas você aumentou drasticamente o risco para isso. Então eu não gosto mais. Eu já cheguei a fazer no passado. Mas digamos que você queira aí operar tendência e você queira piramidar. Vamos colocar aqui na tendência, você queira colocar 3 lotes. 3 lotes na tendência com 27 stops sequenciais. Só que esse 27 stops sequenciais é com você escalando todas as mãos. Esse 27 stops sequenciais é com você escalando todas as mãos. E não com você com apenas uma mão aqui, entendeu? Então vamos lá. Risco por entrada, 1%. 1% por entrada, você vai ter um risco de 3% de risco, 2,96. Então, você vai pegar aqui esse risco, e vai jogar no seu MetaTrader. Se você for operar Brasil, provavelmente você vai pegar o Profit. Dá para operar MetaTrader Brasil também, eu prefiro o MetaTrader. Mas você pode pegar o Profit. Deixa eu ver se eu tenho um indicador aqui. Lot Size Calculator tem. Vamos lá. Você vai pegar aqui no meu indicador,
você vai colocar aqui 1%, beleza? Colocou 1%, você vai medir. Você vai clicar com o botão no meio do mouse, vai clicar em arrastar e você vai medir. Olha, aqui tem 126,50. Você terminou de medir, você puxa para o lado. Você puxa para o lado o gráfico que aí atualiza aqui. É uma questão... Eu não sou bom com interface. Eu não sou bom com interface do usuário. Porque eu sei programar em back-end. Foi a maneira que eu consegui uma coisa simples de fazer. Então, isso daqui tá dando certo para mim. Eu usava no passado, agora eu uso execução com esses riscos retornos aqui. Que cada gráfico tem um risco retorno e meu script executa de acordo com o gráfico que eu colocar o script. Aqui, ó. Stop loss 126,5, lotes 001. Só que aqui nós estamos trabalhando com uma conta, de 11 doses e 8. Então, vamos lá, vou ativar balança fixa, porque eu quero uma conta de 54 dólares. Então aqui eu vou arriscar 006. Então, se eu for comprar aqui e arriscar aqui embaixo, meu risco vai ser 006. O que eu aconselho você fazer? Você deixar risco em porcentagem, e a porcentagem de risco por entrada que você vai fazer, que é essa aqui, ó, position size, 1% por entrada, dando 3% de risco total. Então, você vai pegar aqui e jogar 1% e vai medir de acordo com o seu 1%. Só que, olha, deu só 001, por quê? Porque a conta está com 11 dólares e 8. Só que, na minha mensalidade de R$300, você vai ter um risco de 55 dólares. Você vai ter um risco de 54 dólares. Quando a conta estiver em 54 dólares, esse risco aqui ele vai subir. Por quê? É a porcentagem do valor que tem na conta, entendeu? Então aqui está com uma porcentagem de 11 dólares e não uma porcentagem de 55. Então você vai pegar o que? Você vai pegar nesse indicador aqui, fazer a sua medição de risco. Ó, vou medir até aqui 002, 69 pontos de stop. O que geralmente eu pego no Nikkei, são 85 pontos para cima, tá? Vou colocar 86,002, beleza. Você colocaria isso, você trabalharia com isso. O indicador, fazer a medição, você joga a porcentagem aqui e é isso. Agora, como que eu chego nesses valores? Vamos lá. Vou jogar aqui mais uma planilha. Que eu vou colocar na descrição do vídeo, depois que eu concluir ela, para compartilhar. Vamos lá, planilha de position size. Position size. Como que eu chego nesses valores, então? Para chegar nesses valores, basicamente você tem que pegar o quanto que é o valor da conta. Aqui eu estou colocando uma conta de R$300. O quanto que é o drawdown da conta. Quanto que é o drawdown? Estou colocando aqui um drawdown de 80%, tá? Colocando aqui um drawdown de 80%. Então, esse drawdown de 80%, ele vai ser risco sequência de stops. Eu não vou colocar essa atividade aqui, porque vocês já entenderam que essa atividade não vem daqui. Sequência de stop, 27. Então eu vou pegar aqui esse valor da conta, vezes 80%, dividido por 27. Vai dar 8,89. Deixa eu só conferir se é isso mesmo. 240 dividido por 27. Vai dar 8,89. 8,89 é risco sequencial. Esse é o risco sequencial. Mas
mas vamos colocar aqui risco mês. Vamos colocar o meu risco mês. Stops dia, dia, semana, semanas, mês. Então aqui eu vou colocar a mesma coisa que eu coloquei aqui, tá? Mesma coisa que eu coloquei aqui no capital de giro. O meu position size, ele tem case stops no dia, case stops no dia, case stops na semana e 2 semanas no mês. Case dias na semana e 2 semanas no mês. Então aqui, total, o total disso daqui é esse, vezes esse, vezes esse. Vezes esse. Então o total aqui são 18 stops. Então aqui, meu risco mês, meu risco que eu vou estipular, risco total, risco total. O risco que eu vou estipular vai ser esse 18, tá? Deixa eu só adicionar uma linha aqui. Eu vou colocar para baixo. Risco caudal financeiro. Caudal financeiro. Meu caudal financeiro vai ser esse vezes esse. Vezes esse. E aqui vai ser caudal financeiro dividido pela sequência. Se eu pego caudal financeiro e divido pelo total, eu vou ter 15 dólares e 15 reais e 33 de risco, entendeu? Isso daqui é assim que eu acho os meus valores. Eu pego o valor da conta, o caudal, sequência de stops, quanto que vai dar o caudal financeiro, o risco sequencial. Só que como eu estou estipulando que eu vou estopar de uma maneira diferente meu mês, eu não vou estopar com 27 stops sequenciais, eu vou calcular a partir desse risco mês aqui. Então, o meu risco total por trade no mês vai ser maior do que o risco sequencial do drawdown da estatística. Isso aqui já é normal. Mas você tem que ser realista com esses stops aqui. Você não vai colocar 10 stops no dia. Você vai ter que, meu stop sequencial máximo é 27. Vou estopar 2 cases no dia, 2 dias na semana e 2 semanas no mês. O que eu faço para mim, tá? Eu faço 2, 2, 2. Só que eu faço 2, 2, 2 com assertividade de 67, 70%. Quando você tem uma assertividade de 45, você vai colocar 3, 4 aqui. Aí, dias da semana, você coloca 3. Entendeu? Eu tô deixando 3, 3, 2. 3, 3, 2 eu acho um valor decente. Agora, digamos que o seu drawdown você aceite 100% da caixinha. Se você aceita 100% da caixinha, que é os 300 reais de fato, que é a mensalidade, você não pode trabalhar com 100%, porque a corretora não vai te permitir colocar lote. Então, o que você faz para burlar isso? Você passa a fazer o seguinte, você passa a colocar o seu drawdown financeiro como 300, daí beleza, seu drawdown financeiro é 300. E você passa a fazer os cálculos do seguinte, 300 dividido por 80. 300, que é o drawdown financeiro, dividido por 80. Ou seja, no primeiro mês você precisa de 375. Porque você vai aceitar um drawdown de 80% na conta. Vai aceitar um drawdown de 80% na conta. Teve drawdown de 80% na conta? Só volta no próximo dia de alocação no mês seguinte. E você vai alocar todo mês. Então, o ideal aqui é você trabalhar algo entre 60% a 80%, tá? O ideal é você trabalhar algo de 60% a 80% para custo de faculdade. Agora sim, você vai testar scalp com stop curtíssimo? Você não pode colocar 80. Por que não pode?
Porque se você está usando o risco financeiro, seu lote pelo stop estar curtíssimo vai ficar maior. E muitas das vezes, em alguns casos de volatilidade mais baixa, a corretora não vai te permitir colocar aquele tamanho de lote, entendeu? Com o risco atual que eu tenho, com esse risco atual que eu tenho aqui, com esse risco atual que eu tenho aqui no Drawdown, de 10%, esse risco de direcional scalp e range scalp, eu cheguei a testar 15% para ele, tá? Com 15% de risco, eu consegui colocar lote. Só que era no horário normal do ativo, com volatilidade normal, só que o lote que eu coloquei, a margem foi praticamente inteira a conta. Foi assim, eu coloquei... Assim, eu tô usando capital mais baixo para a conta de simulação para fazer os testes. Eu coloquei uma conta de $500 e quando eu coloquei o lote com 15% de stop, de drawdown da conta, me consumiu $450 de margem. Então, assim, consumiu a conta praticamente inteira. Então, é algo a você colocar lá. Assim, não é algo que você vai definir. Eu quero 80% de drawdown. E é isso? Não, você tem que fazer o seguinte. Pô, eu quero testar com 80% de drawdown da caixinha. Você vai lá numa conta simulação, coloca o lote com o seu risco retorno. Coloca o lote com a sua porcentagem de risco. E vê, pô, aqui encaixou. Pô, nesse dia aqui do Nikkei, encaixou meu lote. Pô, se encaixou hoje, e os dias são mais ou menos esses, dá para eu colocar esse risco. Que nem eu opero Nikkei desde o início do ano. Só que esse último mês de dezembro esse último mês de dezembro e a última semana de novembro, eu operei mais S&P. E essa questão de operar S&P não deu muito certo. Eu só vou operar Nikkei daqui para frente. Mas o que eu quero dizer com isso? A questão é o seguinte. No S&P, eu sei que a média de movimentação é 4, 4,5, 7. De tamanho médio do meu estilo de operação. No Nikkei, é 80 a 125. Então eu sei que com 80 pontos o meu stop, 15% encaixa. Se eu sei que a volatilidade é mais ou menos 80 a 125, 80 é a banda mínima. Então eu sei que eu vou conseguir operar a maioria dos dias, entendeu? É assim que eu faço os meus cálculos para esse daqui. Então, basicamente, o que você vai fazer é isso daqui, cara. Você vai estipular quanto que é a conta, quanto que é o drawdown da conta que você espera. Aí, nesse drawdown financeiro é o quanto que é a sua parcela, né? É o quanto que é a sua prestação. Não é prestação, é custo da faculdade. Vamos lá. Custo da faculdade. Aqui é custo da faculdade, beleza? Custo da faculdade. Aqui vai ser o risco sequencial. Que vai ser seu risco sequencial com o stop sequencial. E aqui vai ser seu risco sequencial com o stop estipulando uma limitação mês a mês, dia a dia, semana a semana. Então, como que eu uso para mim? 2, 2, 2. Como que eu usaria se eu tivesse 40, 45% de assertividade? Eu usaria 3, 2, 2 ou 3, 3, 2. Eu estou usando aqui 3, 3, 2. Quando você vai começar, primeiro ano, você não vai tirar a assertividade alta. Você vai estar aprendendo. Segundo ano, você já começa a encaixar seu jogo. E no segundo ano, você já começa a ter alguma coisa lucrativa. Um mês lucrativo, 2 meses lucrativos, mas no final do ano está próximo do 0 a 0. Eu estudo day trade há quase 7 anos. Meus 3 primeiros anos foi estudo sem execução nenhuma. No quarto ano, eu executei durante 3 meses, só que como eu perdia pouco, ganhava pouco, e a estratégia não era assim tão absurda, não dava tantas entradas, e o risco retorno era muito estratosférico,
era coisa de arriscar 40 volatilidades para buscar uma, era extremamente estratosférico, só que eu estava aprendendo a executar, aprendendo a gerenciar, e eu precisava disso, eu desanimei. Eu fiquei só 3 meses executando. No ano passado eu fiquei com o robô. O robô me deu 25% de performance. Só que no final do ano ele fechou com um drawdown de 45%. Então eu fechei o ano com menos 20, menos 20, menos 25. Esse ano, agora, eu estou desde o início do ano executando dia a dia. Não todos os dias, mas executando dia a dia. No início do ano eu estava com muito medo. Eu perdi esse medo e agora estou confiante. Só que, nesses últimos 4 meses eu fiz muito teste, só que eu fiz teste com capital mais alto. E para ano que vem, como eu gravei esse vídeo de curso da faculdade, cara, eu achei que vai adequar para o que eu tô querendo fazer esse ano de 2026. Pelo menos os primeiros 4, 5 meses do ano vai ser muito adequado. Eu vou usar o curso da faculdade. Então eu resolvi mudar de colocar 30% da conta que eu tenho para estipulação de risco, colocar o risco de faculdade. E talvez operar um ano inteiro de 2026 ou metade do ano de 2026 como curso de faculdade. E depois, em um ponto, ir aumentando gradativamente até chegar no capital de risco. Então, nessa estipulação, se eu for ver eu como trader, eu só estou no segundo ano, que vai ser 2026. Eu só estou no segundo ano. Por quê? Eu não posso considerar 3 anos de estudo mais 3 meses de execução. Isso foi estudo. O day trade é prática, cara. Se você só estudar e não praticar, você não chega a lugar nenhum. E se você só praticar e não estudar, você pode chegar em algum lugar. Mas vai ser mais difícil o caminho. Vai ser muito mais difícil o caminho. Então, eu vou tentar trazer o máximo que eu conseguir de conhecimento que eu obtive nesses 6 anos aí, estudando day trade, e nesse 1 ano de 2025 executando, para o canal. Vou tentar trazer o máximo de conteúdo que for surgindo ao longo do caminho aí para eu colocar no canal. Então, day trade, cara, ele é prática. Eu fiquei 3 anos estudando sem prática nenhuma. Então me levou muito longe. E depois, quando eu fui executar, eu estava extremamente travado. Conhecimento demais, sem prática, te deixa extremamente travado e sem confiança nenhuma em ti mesmo. E foi o que aconteceu comigo. Esse ano eu evolui demais. Espero que ano que vem eu evolua muito mais do que eu evolui em 2025. Mas pelo menos os primeiros 4 a 5 meses eu vou fazer curso de faculdade. Eu vou fazer da maneira que eu fiz no vídeo anterior, de ser curso de faculdade. E esse vídeo aqui tô explicando como que você vai fazer o Position Size. Basicamente, Position Size é desse jeito aqui que você vai fazer. É desse jeito que eu calculo para mim. Lógico, isso daqui, da maneira que está aqui, é menos complexo da maneira que está no Notion. No Notion está mais complexo do que a forma que está aqui nessa planilha aqui do Google Sheets. Mas, da maneira que eu faço, é o seguinte aqui, ó. Esse é o capital que eu tenho, total. E eu estou estipulando que eu vou arriscar 67,61. Só que esse 67,61, se você for ver, aqui ó, mensalidade da faculdade, $54,16, que é o dólar atual. Vou só acender a luz aqui. Vou acender a luz, né? Acender a luz, tá bem escura a câmera. Só agora que eu percebi a câmera. Mensalidade da faculdade, $54. Só que, como eu arrisco 80% disso daqui da caixinha, eu preciso fazer uma conversão. Então, eu tenho que arriscar 8,36% total, que aqui está 8,35, para chegar no meu risco de mensalidade. O que é esse 8,35%? O quantity drawdown desse capital maior que isso representa. Então, os meus cálculos são esses aqui.
Eu pego o risco dia, quantos dias de stop na semana, quantas semanas de stop no mês. Aqui, ó, 8, 9, 12, 12. E aqui eu aloco meu capital, o risco a alocar. Meu risco a alocar é $67,61. Aí aqui eu estipulo, só deletar o position size, eu estipulo aqui o quanto que cada estratégia tem de risco por estratégia. Como que eu estipulo isso? Assertividade da estratégia, que eu pego quanto de assertividade que eu tenho na estratégia, que eu tenho uma planilha que analisa isso. Aí eu pego aqui qual que é a sequência de drawdown com base na assertividade e jogo para cá. Então 79% são 10, 77% são 10. Se eu pegasse e minha assertividade diminuísse para 75, são 11. Então digamos que diminuiu para 75, 11. Meu risco agora é 8,45, mas são 10, 9,29, entendeu? Meu risco ele varia conforme a quantidade de trade, conforme vantagem. Só que como aqui o risco é muito pequeno, eu desconsidero vantagem e coloco como se eu tivesse vários trades. Porque se eu colocar aqui, se eu tivesse 10 trades, ele vai me dar 2% de risco. Se eu considero 40 trades, ele vai me dar 3,34. Então eu estou considerando aqui que eu tenho o máximo, porque o risco vai ser menor. Aqui eu poderia colocar que eu não tenho trade nenhum e não tenho vantagem nenhuma. Poderia, mas eu quero fazer dessa maneira. Aqui, quantidade de entrada. A quantidade de entrada, ela divide o risco. Então aqui, se eu for colocar quantidade de entrada. Se eu for colocar aqui quantidade de entrada, e eu for colocar aqui quantidade de entrada. Acho que é esse aqui. É esse aqui. Se eu for colocar aqui que eu for fazer 3 entradas, risco por entrada. Se eu for colocar que eu vou fazer risco por entrada, eu vou dividir esse pela entrada. Então, logo, meu risco por entrada são R$ 5,56. Agora eu te pergunto, como que eu opero o Brasil? Como que eu opero o mini índice tendo apenas R$ 5,00 de stop por entrada? Ou como que eu opero o mini índice tendo apenas R$ 15,00 de stop por entrada? Eu vou operar um lote? Para operar um lote, meu risco tem que ser 150 pontos, 200 pontos máximo. E 200 pontos já escapola aqui, porque 200 pontos é R$ 20,00, se eu não me engano. Então, você tem que estipular o seu risco para ti. Você tem que chegar no risco que é definido por quanto você consegue apertar com a mensalidade. Agora, qual ativo você vai operar? Vai ser o ativo que o seu risco se encaixa. Agora assim, pô, quero operar mini índice. Com esse custo de faculdade, você não consegue operar mini índice. Sinto muito. Então, o que você vai fazer? Ou você vai para uma corretora de Forex, ou você vai operar a BOVA 11. Dá para operar a BOVA 11 com R$ 5,00 de risco por entrada? Dá sim. Só que você tem que saber que é para aprendizagem, não é para ganhar dinheiro. Você tá como estudante dentro de uma faculdade. Você só vai virar trainee para ganhar aí R$ 500, R$ 600 como trainee no final do segundo para o início do terceiro ano. Então eu estou considerando que eu tenho conhecimento pra caramba, só que eu tenho pouca execução. E conhecimento demais sem execução não te leva longe. Então, eu estou considerando que eu estou no meu primeiro ano. Eu ainda sou estudante da faculdade. Só que é como se eu tivesse pego uma faculdade de economia e agora eu estou como jovem aprendiz num banco. Só que eu não estou como jovem aprendiz recebendo. Eu estou como interno. Eu estou com internship, sem receber salário. Só estou com internship para poder obter conhecimento. Então, eu estou considerando que minha faculdade foi teórica e agora eu estou entrando num trabalho que eu estou para obter experiência no trabalho, só que sem ganhar nada. Então, vai ter custos no meio do caminho.
Mesmo que você entre num trabalho que não te pague remuneração, te pague em conhecimento, você vai ter custo de alimentação, você vai ter custo de transporte, você vai ter custo para ficar lá dentro em alguns locais. Então você vai ter custo. E o que eu estou propondo para vocês é o custo de mensalidade da faculdade. Só que da maneira que eu estou propondo, não é você obter conhecimento demais, que nem eu fiz, e depois tentar executar. Não. A faculdade ela não pode ser teórica, tem que ter coisa prática também. Então, eu estou tentando abrir um caminho para quem está começando agora. Estou tentando indicar um caminho para quem está começando agora para crescer mais rápido do que eu cheguei até aqui. Lógico, eu não estou com uma performance absurda. Eu vou falar em valores aqui, que eu acho que é valor pequeno. Eu, desde o início do ano, eu tive performance. Só que eu estava com conta de 100 a 300 dólares. Teve mês que estava com 100, teve mês que estava com 300. Eu tive ganhos ao longo desse ano. Esse final de ano, eu fechei com 20 dólares. 20 dólares de positivo. Só que nos últimos 4 meses eu estava com uma conta de 1.100 dólares. E eu fechei com 20 dólares para frente. Se eu vejo só o Nikkei, eu fechei com quase 300 dólares. Só que quando eu tiro o Nikkei da equação e olho tudo quanto é coisa que eu operei, eu estou negativo em 280 dólares praticamente. Então eu ganhei só 20 dólares. Só que tem muita coisa produtiva que eu fiz ao longo desse ano. Tem muita coisa que eu posso tirar de proveito do que eu fiz em S&P para jogar para o Nikkei. Então, o importante nos primeiros anos não é você ganhar dinheiro. É você trilhar um caminho que seja produtivo, anotar seus dados e depois de um determinado período revisar seus dados e focar naquilo que dá certo. Que é o que eu estou fazendo agora. Meu primeiro ano executando em conta real, eu vi que dá certo. O que dá certo em Nikkei, para range, para direcional de scalp. Estou fazendo alguns testes para alongar o scalp. Só que para alongar o scalp eu vou fazer com menos risco em outra conta. Para não bater de frente, né? Com o que tá dando certo. Não vou tirar o... Pô, ganhei 20 dólares com direcional de scalp. Aí eu vou usar 20 dólares a mais para direcional longo? Não. Porque direcional longo eu não tenho a estatística que eu tenho de direcional de scalp. Então, pode ser que dê mais errado, pode ser que eu tenha vantagem também, só que tenha uma assertividade menor. Eu não sei, eu ainda não comecei a fazer, vou começar a partir de 2026. Eu me alonguei demais nesse vídeo, mas eu acho que é algo muito importante de eu balizar, cara. Basicamente, para você criar um position size, você vai fazer esses cálculos aqui. Eu vou deixar a planilha na descrição do vídeo, mas basicamente é isso, cara. Você vai entrar com uma mensalidade, com o custo da faculdade. Eu vou fazer mensalidade com custo de faculdade para mim. Eu falei no vídeo de mensalidade que com custo de faculdade que eu não iria fazer, mas eu vou fazer para mim porque é o meu segundo ano executando e tem muita coisa que eu quero testar. Então, pelo menos o período que eu vou testar de 3, 4 meses testando, eu quero trazer como mensalidade de faculdade. E não com o capital global que eu já consegui reservar para trade. Eu vou ir testando capital global para trade? Vou. Com esse primeiro ano, eu sei que eu consigo tirar algum dinheiro do mercado. Mas, muito provavelmente, vai ter algumas coisas dentro do que eu vou testar que vai me perder dinheiro. Só que eu vou alocar menos risco para eles. Então, digamos que assim, eu vou arriscar 55 dólares, digamos que eu ganhe 15 e perca 5. Pô, fechei o mês com 10 dólares. Então, eu fechei o mês com performance. Então, eu não pago o custo da faculdade, próximo mês vai para a conta banco. Então, eu vou fazendo esse processo até chegar no ano que vem. Ou até chegar na metade do ano. Vou ver ainda conforme for minha performance construída ao longo desse ano. Alocar o position size e usar algum indicador, não precisa ser um indicador, ou usar alguma maneira automatizada de calcular teu risco,
e você colocar numa boleta, ou você colocar o risco no próprio executor do MetaTrader ou de outro lugar, é importante você entender que o risco seu, se você for fazer em porcentagem, ele vai ir diminuindo ou aumentando. Pelo menos no meu indicador, que é o indicador lá que eu coloquei 1% de risco, ele trabalha com juro composto se você deixar na configuração que eu mostrei. E você deixar 1% de risco e não deixar conta fixa. Ele trabalha com juro composto. Então, é algo que vai te ajudar. Mas, na questão do position size, você pode deixar position size fixo. Só que vai cair no problema que eu tinha falado. Que pode acontecer que depois de você perder 10 trades seguidos, 8 trades seguidos, a corretora não te deixa colocar aquele lote porque tem menos capital na conta. Pode acontecer isso. Eu prefiro usar juro composto. De repente eu grave um vídeo para a questão de juro composto e como que é trabalhar com juro composto, mas por hora eu não tenho nenhuma expectativa de gravar por agora. Mas se for algo bem interessante, que eu achar uma ideia concisa para falar, eu falo em cima. Basicamente o que eu queria falar nesse vídeo é isso. Eu enrolei demais para falar. Enrolei demais para falar em cima desse vídeo, mas obrigado aí por quem assistiu. Se você gostar, se inscreve e, por favor, deixa o like nesse vídeo. Obrigado aí por quem assistiu. Muito obrigado pelo seu tempo e espero que você tenha uma jornada muito sensacional como trader.